Olá pessoal, vamos lá para o quinto vídeo de resolução de exercício da aula 2. Dessa vez a gente vai fazer um exercício sobre circuitos divisores de corrente. A gente vai fazer o exemplo 3.3 do livro. E esse exercício diz para determinar a potência dissipada no resistor de 6 ohms mostrado na figura 3.16, que é essa figura aqui de baixo. Então a gente quer encontrar qual é a potência dissipada nesse resistor aqui de 6 ohms. Já que nós temos o valor da resistência na qual a gente quer saber a potência dissipada, ou a gente precisa encontrar a tensão, que aí a gente pode fazer potência igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência, ou a gente precisa encontrar a corrente, para fazer potência igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Como a gente tem uma fonte de corrente aqui, eu acho que encontrar a corrente que flui sobre o resistor de 6 ohms é mais fácil. Isso porque a gente vai encontrar qual é o resistor equivalente aqui e encontrar qual é a corrente que flui sobre esse resistor equivalente usando um divisor de corrente. E aí, quando a gente encontrar essa corrente que flui sobre todo esse equivalente, a gente vai saber qual é a corrente sobre o resistor de 1,6 ohms. E aí nós podemos usar mais uma vez a técnica de análise de circuito de divisão de corrente para encontrar qual é a corrente que flui sobre o resistor de 6 ohms. Para começar, vamos encontrar qual é o equivalente desses resistores de 4 ohms e de 6 ohms. Então, o equivalente REC1 a gente vai encontrar usando a fórmula dos resistores em paralelo, a fórmula para quando a gente tem dois resistores em paralelo, já que esses dois resistores estão em paralelo. Então, vamos fazer 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6 igual a 2,4 ohms. Em seguida, a gente vai fazer o equivalente desse REC1 com esse resistor de 1,6. Eles estão em série, então a gente só precisa somar esses dois valores. A gente vai encontrar um REC2, que é igual a 1,6 mais 2,4. Ele é igual a 4 ohms. E aí, a gente vai encontrar qual é o resistor equivalente desse resistor de 16 ohms com o resistor REC2. Eles também estão em paralelo, então, mais uma vez, a gente vai utilizar a fórmula para quando nós temos dois resistores em paralelo, que é 16 vezes 4 dividido por 16 mais 4, igual a 3,2 ohms. Tá. Agora que a gente já encontrou todos esses resistores equivalentes, a gente vai encontrar qual é a corrente que flui sobre REC2. Para encontrar qual é essa corrente sobre REC2, a gente vai utilizar a análise de circuitos, a técnica de análise de circuitos de divisor de corrente. Então, a gente vai usar aquela fórmula que a gente viu lá na nossa aula teórica. E essa fórmula, ela vai utilizar a corrente que está entrando no nosso divisor de corrente, então a corrente que está entrando aqui nesse nó, vai utilizar também o valor desse equivalente, desse resistor, do equivalente desses dois resistores, e vai utilizar o valor dessa resistência aonde a gente quer saber a corrente. Então, a gente vai ter que a corrente sobre o resistor equivalente 2 vai ser igual a essa corrente que entra no divisor de corrente, que é a corrente de 10 amperes, vezes REC3, que é o equivalente desses dois resistores, e é igual a 3,2, dividido por REC2, que é igual a 4. REC2 igual a 4. Então, a gente vai ter que a corrente sobre esse equivalente é igual a 8 amperes. Agora que a gente sabe qual é o valor dessa corrente, a gente sabe que o valor dessa corrente sobre REC2 é a mesma corrente que flui sobre 1,6 e REC1, já que eles estão em série. E a gente vai utilizar, mais uma vez, a técnica de análise de circuito por divisores de corrente, já que esse REC1 é igual ao equivalente do resistor de 4 ohms com um resistor de 6 ohms em paralelo. Então, essa corrente I da resistência equivalente 2, ela é igual a essa corrente que está entrando aqui nesse nó, que está entrando nesse divisor de corrente aqui. Então, mais uma vez, a gente vai usar essa fórmula. Então, vamos lá. A gente vai encontrar
que a corrente sobre o resistor de 6 ohms é igual a essa corrente que está entrando aqui, que é a corrente no resistor equivalente 2, que a gente encontrou no passo anterior, que é o 8 amperes, vezes o equivalente desses dois resistores, que é o REC 1, que vale 2,4 amperes, dividido por 6, que é o resistor onde a gente quer saber a corrente. Então, nós encontramos o valor de 3,2 amperes. E agora que a gente já sabe a corrente sobre o resistor de 6 ohms e que a gente sabe o valor dessa resistência, é só a gente aplicar a fórmula para a potência P igual a RI ao quadrado. Então, o valor da potência dissipada sobre esse resistor de 6 ohms vai ser igual à corrente sobre esse resistor, que é 3,2 ao quadrado, vezes o valor dessa resistência, que é igual a 6. A gente vai ter uma potência dissipada de 61,44 watts. Fácil resolver esse exercício, né? Então, vamos lá para o último vídeo de resolução de exercício da aula 2.